Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Hoje nós iniciaremos o nosso novo livro, o livro azul, que é a apostila número 2, o livro número 2. E o conteúdo em que nós vamos trabalhar hoje, ele inicia-se na página 2 e ele vai até a página 12 do nosso livro didático. Estão com o livro aberto? Podemos começar? Pois bem, hoje nós vamos falar das paisagens naturais de 3 continentes. São eles a Ásia, a Europa e a Oceania. Nós devemos lembrar que só a Ásia sozinha ela é o maior continente do globo, compondo aproximadamente 30% das terras do globo. Juntando a Ásia, que aí a gente forma uma parte de terra que costumamos chamar de Eurásia, nós temos aí quase 40% das terras do globo. É uma parte muito grande, portanto haverá uma grande variedade paisagística. Enquanto isso, a Oceania ela é muito pequena. Para vocês terem noção, na Oceania, só um país sozinho ele dá quase 90% do território oceânico, que no caso é a Austrália. Os outros 2 países que são um pouquinho maior, digamos assim, são a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Bom, e o restante é composto por ilha. Não é à toa que essas ilhas, é tanta ilha que elas são divididas em regiões, que por sinal havia perguntado para vocês há umas aulas atrás. Algumas pessoas até conseguiram chegar à resposta. Essas divisões são a Polinésia, que é a parte composta por diversas ilhas, esse é o significado, Polinésia. Depois a Melanésia, que era considerada chamada Ilha dos Negros. E por último, a Micronésia, que são as chamadas Pequenas Ilhas. Diferente da Ásia e da Europa, em que essa região ela era única lá no período do Gondwana, a Oceania ela era unida, ela era colada com a Antártica. E conforme foi passando os milhares e milhares de anos, aproximadamente 30 milhões de anos atrás, essa porção de terra soltou-se da Antártica e, devido à dinâmica das placas tectônicas, ela foi se locomovendo mais ao norte e se aproximando, então, da Ásia. Então ali, muitas vezes até a gente não sabe bem ao certo, assim visualmente, onde é o limite das ilhas asiáticas e onde é o limite, o início das ilhas oceânicas, de tão próximo que elas são. Bom, vamos então falar primeiramente da questão do relevo e da hidrografia da Eurásia. Nós estamos falando de um relevo de aproximadamente 55 milhões de anos. É uma porção de terra imensa, cheia de vales, mas também cheia de topos, cheia de planaltos, cheia de montanhas. E por que isso acontece? Devido à própria movimentação da placa tectônica. Então existem algumas áreas onde existe maior pressão, as placas se encontram e o relevo aumenta. Principalmente se você olhar ali na região do Mar Mediterrâneo, tem muito topo. Aí até a gente costuma dar nomes, né? Os Pirineus e assim sucessivamente. Tem outros aí também que aparecem. Essas cadeias de montanhas, elas geralmente são visitadas por um esporte que é chamado de montanhismo. Na Ásia, nós temos uma região chamada de Zona da Morte. Ela é muito próximo à região europeia, inclusive tem diversos morros, e o que faz a divisão da Europa e da Ásia é uma cadeia de morros, é uma cadeia de montanhas, que a gente chama de Montes Urais. Logo que passa, nós temos ali a chamada Zona da Morte. A Zona da Morte é composta por muitos morros, inclusive 14 deles, o pico está acima de 8.000 metros de altitude. E muitos alpinistas, muitos montanhistas acabam indo para essas regiões a fim de praticar o seu esporte favorito. Qual é o problema nisso? O problema é que por ser uma área muito alta, o ar ele é rarefeito, então faltam moléculas de oxigênio, que faz com que muitas vezes o cérebro das pessoas ele comece a apagar e algumas pessoas vêm a falecer.
devido à dificuldade de chegar e devido à dificuldade até dos helicópteros sobrevoarem aquela área para fazer o resgate, muitas pessoas vêm a óbito. Existe um filme no Netflix chamado A Escalada, que mostra a história de um francês em que ele decide fazer essa escalada. Apesar de que naquele filme existe todo um romance por trás, a história real não é bem assim. Na verdade, ele era um jornalista que estava meio cansado da vida em que levava e ele decide fazer essa escalada com pouquíssimo treino. Ele era corredor e tal, mas ele não escalava, ele não fazia montanhismo. E ele decide então desafiar-se a própria vida e consegue chegar até o topo do Monte Himalaia, que é o monte mais alto do mundo, com quase 9.000 metros de altitude. Então isso mostra aí como as pessoas acabam se desafiando, como eles acabam então chegando a esses locais e infelizmente alguns não chegam. Essa formação ondulada e alta faz com que gere paisagens muito bonitas, como é o caso dos picos nevados. Na Europa a gente vai encontrar muito pico nevado. São os chamados topos do mundo. Ao mesmo tempo em que tem esses picos nevados, esses picos muito, muito altos, nós também temos as planícies e temos as depressões, que são onde se forma a maior parte das cidades europeias. Não só europeias, também asiáticas, né? Na Ásia também muita cidade foi formada em vale. Se você pegar na história, você vai ver que a galera pegava antigamente e ia fazer as suas construções, sua plantação lá na beirada do rio, pela facilidade do acesso à água. Então, captavam a água para irrigar, tinham a água para beber, para navegar, entre outras situações, e por isso motivava as pessoas a irem para lá. Então, se tu pegar e fizer uma análise da população, seja europeia, seja asiática ou seja do mundo inteiro, você vai ver que a maior parte das pessoas estão próximas a rios e mares, por conta de uma questão de sobrevivência. E na Europa, além disso, além de ter essa formação de cidade, foi onde muitas indústrias passaram a se instalar. Ao longo então da história, 1700 e pouco, 1800 e pouco, a gente vê então nessas planícies a instalação de indústrias, o que fortalece então a ideia de cidade nas planícies. Já os planaltos fica geralmente campos abertos ou ficam as pastagens, criação de animais, agricultura, entre outros. O olhar então, o modelo de vida entre planaltos e planícies, eles acabam sendo bem diferenciados. O professor pede, depois de terminar então a explicação do nosso conteúdo, o professor pede que vocês realizem algumas atividades. Essas atividades, elas são a página 5 e a página 8 do nosso livro didático. Lá na página 5, vocês têm que completar com os nomes ali de países da parte da Oceania. Então, vocês vão dar uma lida no material, na página 3, na página 4 e completar essas frases. É algo muito simples de ser feito. Enquanto na página 8, vocês vão dizer onde é que se situam as bacias hidrográficas dos continentes. Então, vocês vão dizer se essa bacia hidrográfica, onde que ela deságua. Então, onde ela está e onde ela deságua. Então, por exemplo, bacia do Rio Reno, deságua onde? Deságua lá no Oceano Atlântico. E assim sucessivamente. Tu vai dizer, então, onde essa água ela acaba indo. É muito simples também de ser feito, mas exige um pouquinho de pesquisa da parte de vocês. Meus queridos, era isso então. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.